A paz do Senhor Jesus, eu espero que esteja bem. Bom, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Bom, você já teve, experiências com Deus por meio da oração, por meio da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus? Você já teve experiências com Deus no seu secreto, na sua vida oculta, né? Na sua vida íntima, na sua vida invisível aos outros? Pois é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui. Então, gente, muitas vezes nós achamos que passar muito tempo orando por alguma coisa não está surtindo efeito, né? Que ficar ali orando, tô orando há tanto tempo e isso que eu tô orando não tem resultado, eu não tenho a resposta que eu tenho esperado, ou ficar investindo tempo estudando a Bíblia, investindo tempo decorando versículo, declarando versículo, pensando em versículos, não é tão eficaz ou tão importante assim. Às vezes, muitas pessoas, elas acreditam que elas estão sendo úteis mesmo quando elas estão trabalhando, quando elas estão executando alguma função, quando elas estão realizando os planos dela na igreja, né? Fazendo aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela entende que é o ministério dela, que é o chamado dela. Mas, de fato, o tempo que nós investimos no altar de Deus, no jejum, na oração, o tempo que nós investimos na oração, no estudo da palavra de Deus, esse tempo, ele nos habilita, ele nos fortalece para justamente não só viver o nosso ministério, não só alcançar sonhos, viver sonhos e projetos, enfim, mas ele nos leva, essa vida devocional, essa vida de investimento pessoal com Deus, ela nos leva à verdadeira essência daquilo que nós fazemos, a verdadeira essência dos nossos propósitos, dos nossos projetos com Deus. Então, você entende como cristão, porque eu falo aqui com cristãos, com pessoas que já servem a Deus, você consegue entender que não faz sentido você ir atender os moradores de rua, evangelizar os moradores de rua, não faz sentido você ensaiar tanto e cantar tanto para Deus, não faz sentido você evangelizar, né, as pessoas para ganhar elas para Jesus, porque você precisa ganhar elas para Jesus. Não faz sentido você fazer tantos planos tão assim mirabolantes, incríveis, para alcançar as pessoas, para postar versículos, para levar a palavra, seja por vídeo, seja como for. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem intimidade com Jesus, você já parou para pensar que isso é uma hipocrisia, que isso não faz sentido algum? É como se nós estivéssemos morando em um palácio e nós fôssemos, assim, filhos do rei, né, daquele que é o superior no palácio, e nós só trabalhássemos nesse palácio, nós só falássemos ali com os súditos, mas com o rei mesmo, que é o nosso pai, que nós deveríamos ter acesso, que nós deveríamos ter essa intimidade, e nós não temos. Então nós precisamos entender que tudo começa, toda boa construção, ela começa lançando os alicerces, lançando a base. Se você não tem intimidade com Deus, se você não investe na sua vida com Deus,
se você não está andando com ele, se você não tem o cheiro dele, se você não está passando tempo com ele, então você entende que todas essas outras coisas que você diz fazer para ele não faz sentido. Então, com sabedoria, nós construímos a casa e com inteligência nós firmamos essa casa. Então não basta, meus irmãos, a gente construir assim grandes edifícios, nós sermos conhecidos entre os homens, nós ganharmos credibilidade, nós ganharmos fama, nós ganharmos poder, sem a essência que é Jesus, que é o altar de Jesus. Então, logo, se eu sirvo a Jesus, se eu estou buscando ao Senhor Jesus, eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso ter uma vida no altar de Jesus. Então, realmente não adianta a gente gastar um dia inteiro, sabe? Correndo aqui, indo para ali, indo para não sei para onde, falando de Jesus, pregando, falando com um monte de gente, se nós mesmos estamos distantes dele. Se nós mesmos não estamos assim investindo tempo para orar e para falar com ele. Se nós mesmos não estamos assim realmente buscando estar com o coração no centro da vontade do Senhor. Nós mesmos não estamos buscando estar ali com Deus. Então, tem na palavra do Senhor aquela passagem muito famosa daquele grande dia, onde o Senhor ele vai dizer assim para aquelas pessoas que disseram, mas no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e aí o Senhor vai olhar para aquelas pessoas e vai falar, eu não conheço vocês. Então, de fato, o conhecer alguém se dá pela intimidade. O conhecer alguém, a gente só conhece alguém que anda com a gente. A gente só conhece alguém que está ali com a gente todos os dias. Se a pessoa ela não está com você todos os dias, você não a conhece. Então, você que está me ouvindo, você pode... Eu não posso te conhecer pessoalmente. Eu, na verdade, nem sei quem me assiste aqui. Eu não sei. Mas você tá me vendo. Você tá olhando meu rosto aqui, você tá me vendo. Então você pode chegar em alguém e falar assim, eu conheço a Josi. Eu vejo ela, eu sei o nome dela, eu sei como que é o cenário que tá ali no fundo dela. Eu sei coisas da vida dela. Mas um dia você pode chegar diante de mim em qualquer lugar e falar assim, olha, eu te conheço, né? Eu vi você falando disso, eu vi você falando daquilo, eu vi você falando daquilo outro. E eu vou olhar pra você e vou falar, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque realmente eu não te conheço. Então, para que eu te conheça, é necessário que você entre em contato comigo. É necessário que você encontre algum meio para me mandar uma mensagem. Se você não faz parte do meu ciclo social pessoal, é necessário que você entre em algum lugar que tenha algum contato meu, alguma rede social e mande um contato para mim, se apresente e fale, eu sou fulana, eu acompanho você, eu quero fazer uma amizade com você, eu quero conhecer você e ali, a partir dali, eu vou conhecer você. Então, aquela conversa direta entre nós dois, entre essas duas pessoas, no momento que nós nos encontrarmos na rua, quando eu bater o olho em você, eu vou saber quem você é. Você vai falar, ei, Josi, vou te chamar pelo nome. Fulana, fulano. Porque eu já te conheço, porque eu já falei com você. Então, gente, olha, ciência de que todas as pessoas da humanidade Deus tem. Porque uma das atribuições do Senhor é a onisciência. Então ele sabe de tudo. Como diz o Salmo 139, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Mas o conhecer, o andar junto, o Senhor de fato só tem com aqueles que buscam essa vida com Ele. Quem se interessa não buscando apenas as mãos do Senhor, mas buscando a face do Senhor. Então, se empenhe e se ocupe em
garantir que o seu nome é conhecido no céu. Se ocupe em não querer ser reconhecido pelas pessoas como o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que prega. Ah, eu conheço, você é da igreja tal. Não, 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 não. Não. Se ocupe em ser reconhecido por Deus. Se ocupe em ser reconhecido pelo Criador. Porque ainda, meu irmão e minha irmã, que ninguém te conheça, ainda que ninguém saiba quem você é, ainda que as pessoas te vejam como um desconhecido, se você for conhecido no céu, se você for conhecido por Deus, é o que importa. A palavra diz que aquele que ensina a palavra do Senhor e a pratica da maneira correta será chamado grande no reino dos céus. Quem é você? Então, em outro momento da palavra do Senhor Jesus também, acontece, né, esse caso de uma pessoa, ela querer comprar com dinheiro o poder que estava nos apóstolos. E eles falam, não, você não está entendendo, isso daqui não se compra, isso daqui vem de Deus, isso é dom de Deus. Vida com Deus, vida no altar, a gente conquista. Em outro momento também, tem gente ali que está evangelizando, né, trazendo aqui para as minhas palavras, mas é nesse sentido o texto, enfim, é por inveja e tal. E ele fala, olha, seja por inveja, seja como for, que a palavra de Deus, ela seja pregada. Mas, se o nosso coração não está no lugar certo, de Deus a gente não é reconhecido. Então, às vezes, meus irmãos, a gente tá se passando mesmo por bobos. Porque a gente acha que está construindo uma grande casa, que a gente está construindo um grande edifício maravilhoso, mas a gente está perdendo tempo, porque nós não estamos valorizando a essência do ensino, a essência do Evangelho de Jesus. Nós não estamos valorizando a essência que é Jesus. Então, se você abrir sua Bíblia e sair falando de Deus por aí, tá bom, cara. Alguém vai ouvir de Deus sobre você, por meio de você. Mas isso não quer dizer que você tá salvo, não quer dizer que Deus te conhece, isso não quer dizer. Por um bom tempo acreditou-se, ainda talvez alguém acredite, que se você falar em línguas é porque você tá bem com Deus, porque você tá salvo. Tem gente talentosa dentro da igreja. Tem gente que canta muito bem. Tem gente que desempenha uma liderança assim maravilhosa dentro do templo, usando os talentos dela, usando os dons dela, mas o coração dela está cheio de orgulho. O trabalho dela é passar semana após semana preso em atividades ministeriais que seriam para Deus, mas na verdade ela não está buscando a Deus, o Deus do ministério, o Deus da obra. E sabe, gente, tem vezes que a gente está indo para um lugar assim sombrio da nossa vida. Tem vezes que a gente acha que a gente está muito bem com Deus, que a gente está andando com Deus, mas na verdade a gente está já muito distante dele. Na nossa boca a gente fala mal das pessoas. Com os nossos pensamentos nós julgamos as pessoas. E sinceramente julgamos, e na hora que a gente julga aquela pessoa, a gente nem tem muitas vezes nem o temor de falar, não, Deus, perdão, eu não vou julgar essa pessoa. Eu sei que é comum de muitos seres humanos ficar julgando, mas isso daí vem da carne, cara. Eu não vou ficar julgando as pessoas, eu não vou ser presunçoso. Me perdoa. Às vezes nós estamos nos achando superiores às outras pessoas, ou nós estamos achando-nos inferiores às outras pessoas, a determinadas pessoas, e ambos os lados estão errados.
Às vezes nós estamos deixando práticas cristãs, nós estamos deixando práticas da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com Jesus, e nós não estamos percebendo. Mas é só quando a gente parar e refletir, quando a gente descansar a nossa cabeça, quando a gente fala assim, não, hoje eu vou separar para fazer um jejum, hoje eu vou separar para fazer uma consagração, que aí a nossa mente vai começar a se abrir para aquelas coisas ocultas que nós não estávamos vendo. Gente, porque tem coisa que a gente só vê com jejum, dentro de consagração, de oração, de estudo da palavra de Deus, de parar mesmo para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. O jejum, ele ajuda a matar a nossa carne. O jejum, ele ajuda a nos afastar da nossa própria vontade da carne e nos aproximar de Deus. Aí eu te pergunto, como que a gente consegue ter vitalidade cristã se a gente não tem uma vida em propósito com Deus, uma vida onde a gente faz jejum, onde a gente faz a consagração, onde a gente separa um tempo para ficar separado e refletir naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então eu quero alertar você que você pode estar indo para um caminho errado, você pode estar se enganando, você pode estar achando que você está trabalhando, que você está fazendo muita coisa, mas na verdade você já está tão distante ou está começando a se distanciar da essência que é o Senhor Jesus. Então eu não sei se você já estudou o Antigo Testamento, se você já estudou a história do Moisés, mas assim, dentre toda a história dele, algo que me chama muita atenção na história dele é justamente essa atitude que o Moisés tem de valorizar a presença de Deus. Então, assim, cara, o Moisés, ele tinha um ministério muito maravilhoso, ele tinha um chamado incrível. Sério, Deus, ele confiou coisas extraordinárias na mão de Moisés no sentido trabalho para o povo de Deus. Literalmente, ele foi chamado com uma liderança assim poderosa, ele foi chamado para libertar o povo do Senhor, da escravidão, ele foi assim, ele recebeu um ministério muito forte na terra. Mas assim, sinceramente, irmãos, o Moisés, ele poderia entrar nesse ministério, ele poderia começar a fazer tudo isso sem valorizar a presença de Deus, sem valorizar a certeza que Deus estava com ele no que ele tinha para fazer. Poderia. Ele poderia ter entrado nesse ministério, nesse chamado de Deus para a vida dele, preocupado com o que as pessoas achavam dele. E como você me prova isso? Eu te provo isso, porque, gente, a promessa Deus faz. Chamar para ministério, Deus chama. E ele vai ser fiel para cumprir aquilo ali que ele prometeu. Mas como que a gente vai agir diante do que Deus nos chamou é pura responsabilidade nossa. Você vai ver o começo da história do rei Saul, era linda. É linda. Vai, pega sua Bíblia, estuda lá o começo da história do rei Saul. É bonita. Você vê ali uma pessoa que foi chamada, que foi usada com profecia, que teve momentos que teve visão, que salvou ali o povo e tal, e Deus chamou para ser ali o primeiro rei do povo de Israel, do povo de Deus. Então, realmente também o chamado do Saul era algo maravilhoso, não tem o que dizer disso. Era um chamado, era um trabalho assim de deixar os olhos brilhando. Olha, uau, o primeiro rei do povo, olha que incrível esse trabalho. Mas como que ele escolheu cuidar desse trabalho? Qual foi o caminho que Saul seguiu? Ele estava mais se importando com as pessoas, com a opinião das pessoas, do que com o que Deus diz. Porque você vai ver esse mesmo Saul, quando ele recebe a notícia da ira de Deus contra ele, de como que o Senhor o rejeitou, você não vê ele lá chorando, oh Deus, me perdoa, continua comigo, tal. Não, ele fala para Samuel, entra comigo depois de certo diálogo, ele entra
Entra comigo lá para o povo ver que você tá comigo. Ele se importava muito mesmo, mais se importava com o que os outros achavam dele, do que com as pessoas achavam dele, do que como Deus achava ele. E aonde que foi que desembocou uma vida dessa? Uma escolha dessa sem arrependimento, que é pior ainda. Porque é pior, gente, do que pecar, pior do que você falhar em alguma coisa, do que você errar, é você não se arrepender. Porque o pecado já é doído, é terrível. O Senhor Jesus fala que se um olho te faz pecar, você então arranca. Ele não quer que a gente destrua o nosso corpo. Veja que ele nos ama e ele nos fez com todo carinho. Agora, se ele fala que é melhor você tirar um olho do que pecar, é porque o pecado é muito grave. É porque realmente é muito grave. E o perigo do pecado é absurdo. Porque a prática do pecado, ela consegue nos afastar de Deus. O que afasta o homem de Deus? O pecado. Então você está em pecado, você vai se afastar de Deus. Então tem gente que ainda fica, ai, mas Deus não fala comigo, Deus não me ama, Deus, eu não consigo sentir Deus. Vasculha na sua vida. Vasculha. Porque, sinceramente, ou você está vivendo em santidade e é obediente e faz tudo que Deus pede, você tá no altar e você tá passando por uma prova muito terrível, ou você tá praticando pecado. Porque o pecado não deixa-nos surdos de poder ouvir a voz de Deus. Então, Saul, ele escolhe esse caminho e o fim dele é o quê? Suicídio. Ele mesmo se mata no final da história. Ele mesmo perde aquilo que o Senhor designou para ele, aquele trabalho, aquele ministério maravilhoso. E o que foi o ministério de Saul sem a essência que é Deus? Já Moisés, você vê ele abraçando sim o ministério, o trabalho, mas você vê o Moisés ele valorizando a presença de Deus. Você vai ver um Moisés que quando o Senhor ele fala assim, olha, então vão lá, vai ganhar, vai lá pegar a terra prometida, pega lá o que eu prometi para vocês, mas eu não vou mais com vocês não, que esse povo é muito obstinado, esse povo ele é muito obstinado pro pecado, eu vou acabar matando esse povo no meio do deserto, então eu vou mandar um anjo, eu fico aqui, vocês vão, tchau. E Moisés fala, depois de um discurso, ele fala, não, Senhor, sem a tua presença nós não sairemos daqui. Nós não sairemos daqui. E ali ele fala na condição de líder. Então ele responde por uma nação. Não iremos sair daqui sem o Senhor, sem a tua presença a gente não sai daqui não. Então ele recusa a terra prometida, ele recusa ir para lá, porque a presença de Deus já não iria mais com eles. Agora, você pode olhar ali no meio do povo, naquela época ou hoje aqui, pessoas que se Deus fala assim, olha, tá bom então, eu te dou a sua cura, eu dou aí o que você tá pedindo, eu cumpro a promessa, eu dou o carro que você quer, eu faço o que você quer, mas eu não vou mais com você não, tá? A pessoa, ai, tá bom então, sem problema, me dá aí o que eu quero, tchau, e acabou. Não me interessa não a presença do Senhor, porque quantas vezes a gente já viu também pessoas que foram até o templo, até aquele lugar que se chama a igreja, o ajuntamento do corpo de Cristo, ora, pede, Deus dá o que ela quer, Deus dá a cura. Eu vi até gente falando assim pra mim essas semanas aí, ai, Deus me deu a cura da minha filha, mas eu tô vendo um tempinho ainda pra voltar lá na igreja pra testemunhar. Ah, eu não fui ainda. Fazia não sei quanto tempo que Deus já tinha curado, a pessoa nem voltou para agradecer. E quantas pessoas elas pedem, busca, quando Deus dá, elas saem da igreja, elas saem dos caminhos do Senhor, elas saem da presença do Senhor, elas se afastam da presença do Senhor, mostrando que aquela bênção ela era muito mais importante do que a presença de Deus. Ela era mais importante do que a presença de Deus na vida da pessoa. Então, quantas vezes eu pelo menos já vi muito isso.
Quando a pessoa ela quer muito ter um namorado, uma namorada, ela jejua, busca, ora, vai no jardim de oração, vai no culto, vai, ora. Aí a pessoa aparece na vida dela, a primeira coisa que ela faz é se afastar da presença de Deus. Ai, tô desempregada e vai estar em todas as campanhas de oração, faz propósito, e isso e aquilo, tal, canta na igreja, tá ali firme nos trabalhos. Abre a porta de emprego, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja. Pede o casamento, ora, busca, jejum, intercede, gente, consegue o casamento. A primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a presença de Deus. A primeira coisa que a pessoa faz é deixar a presença de Deus de lado, valorizando mais as coisas, valorizando mais o ter do que o ser. Ser é mais que ter, como diz a música lá de uma cantora cristã. Ser é mais que ter. Vale a pena ser. Nós temos que ser acima do ter. Então, meus irmãos, nós precisamos de fato rever tudo isso. O Senhor, ele me deu a oportunidade mesmo na minha vida de honrá-lo nessas áreas. Por muito tempo, gente, por muito tempo, muitos anos eu clamei ao Senhor por um casamento. E nos meus tempos da solidão, né, em tempos de solidão que a gente enfrenta quando é solteiro e deseja muito casar, eu estive na igreja, sabe, orando, buscando, investindo na pregação, ajudando na igreja, estando ali para o que precisasse, para qualquer coisa que precisasse, me esforçando para chegar cedo e tal nos cultos e tá ali buscando, orando, na minha intimidade com Deus, buscando e orando. E quando o Senhor ele me concedeu o meu casamento, e eu estava ali naquela época de noivado, que tem todos aqueles preparativos para o casamento, eu falei, Senhor, eu vou te honrar. O Senhor é minha prioridade, a tua presença é minha prioridade. Eu busquei ao Senhor todo esse tempo e agora o Senhor me honrou com casamento, então eu vou te honrar também. E aí até me falaram assim se eu queria que tirassem meu nome da escala da igreja, do boletim, né, da igreja, da escala da igreja, para não precisar me preocupar em trazer pregação, em trazer mensagem, porque eu tava no período pré-casamento e tal, e eu falei, não tira o meu nome do boletim. Não tira o meu nome, pode deixar, que eu vou pregar. Enquanto me colocarem para pregar, pode me pôr para pregar. Tanto é que a última pregação que eu fiz na igreja, faltava assim poucos dias pro meu casamento. E o Senhor me deu essa oportunidade de honrar Ele, porque quantas vezes eu vi tantos casais, e isso não é para minha honra, é para a glória do Senhor. Eu vi tantos casais que tanto pediram pro Senhor ele honrar, para ele suprir no casamento, para ele dar condições, mas antecedendo o casamento, às vezes faltando 3, 4 meses, a pessoa parou de ir para a igreja. Ela parou de congregar, você não via mais, a pessoa sumiu e falou que estava assim por causa do casamento. Então não podia mais contar, largou os ministérios que ela tinha, as obrigações que ela tinha na igreja, porque ela ia casar. E aí ela sumiu da igreja, sumiu dos compromissos, desapareceu. E essa época antecedendo meu casamento, eu estava em período de TCC na faculdade, eu estava em período de prova, gente. E eu falei, não, Deus, eu vou te honrar. Eu estava em todos os cultos, todos os cultos que tinha na semana eu estava. Olha, eu só não participava de algum culto, alguma coisa, porque tinha alguma coisa realmente que eu precisava estar naquele lugar e eu ia com a direção de Deus. Nem que eu chegasse atrasada, eu ia para a igreja, mas eu falei, Senhor, eu vou te honrar. Estava ali honrando ao Senhor junto com meu marido, que também seguiu a mesma linha. Estávamos nós dois lá pregando até antecedendo a data do nosso casamento. Estávamos lá nós trabalhando, cansados, com a cabeça cansada. Mas não, nós iremos honrar o nosso Deus.
Comecei a fazer a faculdade, tem um testemunho glorioso da minha faculdade. Graças a Deus, não deixei de cultuar. Os 4 anos que eu fiz faculdade, não deixei de cultuar. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu tava com a cabeça fresca, próxima, aí eu já tava no pique estudando, não, porque eu demorei para fazer uma faculdade. Eu terminei a escola, eu tinha 18 para 19 anos. Eu fui iniciar a faculdade, eu tinha lá pros 24 anos, se eu não estou enganada. Então eu não emendei uma coisa na outra, não. Tive que me adequar à faculdade, adequar tempo para trabalho. Comecei a trabalhar e fazer a faculdade junto, cansada, mas graças a Deus foi o tempo que eu mais me firmei na presença do Senhor. E é possível. E uma das coisas que eu queria fazer um dos propósitos de fazer isso é para mostrar que é possível. Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, ou qualquer outra pessoa consegue também. Então, olha, o meu TCC, eu tive suspeita que o meu grupo estava fazendo plágio, estava comprando o TCC. Porque eles tinham oferecido lá no grupo para pessoas na verdade, todo o meu grupo, tirando eu, eles fizeram uma proposta errada de comprar TCC. Eu fui a única que fui contra. Eu falei, gente, eu não aceito. Mas tá perto do prazo, a gente não vai conseguir fazer. Eu falei, gente, isso é errado, isso é contra a lei. Eu não aceito isso. E se vocês fizerem isso, eu vou e eu honro o que eu prego. Eu falei no grupo, eu sou cristã e eu sou honesta, eu não vou fazer isso. E ali eles decidiram não fazer mais a compra do TCC e ficou acordado ali que todo mundo ia fazer certinho. E quando estava prestes a entregar, eu tive a suspeita que eles fizeram as ocultas. E aí eu tive que tomar a decisão de chegar neles e falar, se vocês comprarem esse TCC, eu não assino. E essa minha postura, gente, colocava em risco a minha conclusão da faculdade. Faltava 1 semana ou 2 pro meu casamento. E ali, pra honra e pra glória do Senhor, porque Deus estava vendo aquilo. O meu pastor não estava vendo, meu marido não estava vendo, era uma conversa de WhatsApp. Eu poderia falar assim, ninguém tá vendo, tal, mas Deus estava vendo. É a presença do Senhor que eu valorizo. Cada vez que a gente escolhe negociar a nossa fé, negociar os nossos valores, nós estamos colocando em xeque, nós estamos nos afastando, nós estamos desvalorizando a presença do Espírito Santo na nossa vida. E o que me acompanha é isso na minha mente. Deus está vendo. Não interessa se o meu pastor não está vendo. Não me interessa se o Papa não tá vendo, não interessa se o presidente da República não tá vendo, não me interessa. Não me interessa. O que me interessa é o meu Deus que tá vendo as minhas atitudes. Ele que tá me conhecendo no meu secreto. Pois eles firmaram com a palavra deles que não tinham comprado o TCC. Eu documentei tudo para poder entregar aquele TCC. E coloquei em risco. Quantas vezes nos últimos antecedentes eu sabia que tudo aquilo era um teste? Quantas vezes antes do meu casamento acontecer, e o meu casamento aconteceu assim, de julho do ano passado até dia 18 de dezembro, que foi a data do meu casamento no religioso, ele estava acontecendo. Então foi tudo nesse prazo desses meses, do finalzinho de julho, do último dia de julho até o dia 18 de dezembro. Quantas vezes ali dentro da faculdade, ali dentro do estágio, a minha moral foi provada. Quando eu via todo mundo fazendo ali o errado, e eu escolhi pelo certo. Mesmo sendo difamada, mesmo sendo dada como ela que não quer, ela que tá errada, ela que isso, ela que aquilo. Mesmo indo contra uma turma inteira. Mesmo indo contra os professores, indo contra mesmo o sistema desse mundo, não vou retroceder na minha moral, não vou retroceder no que eu acredito. E torna a dizer, meu pastor não estava lá na faculdade,
O meu marido não estava lá na faculdade, nem meu pai, nem minha mãe, nem vocês, nem ninguém que me segue na rede social estava lá na faculdade, mas Deus estava ali. Mas Deus estava naquele lugar. E eu valorizo o olhar de Deus na minha vida. Gente, mais importante do que você seguidores na rede social, você ter gente batendo palma pra você, você ter pessoas rindo das suas piadas. Eu perco piada, perco amigo por causa de Jesus. E eu não me arrependo. Se eu pudesse voltar, eu voltava e fazia a mesma coisa. Em viver assim. De fato, eu acredito no que eu acredito. Que é a palavra de Deus. Eu vivo a verdade, eu vivo a verdade de verdade. Você ser aplaudido, você ter gente atrás de você, você ser dado como bonzinho, boazinha diante das pessoas. Sabe? Ter aquela imagem de que as pessoas falam, ai, essa pessoa, ai, sabe, dança conforme a música, faz o que os outros querem. Isso não é nada. Isso não é nada. Para de trocar os seus valores, a sua moral, você que é cristão na faculdade, na igreja, onde for, para de ser falso, para de ser hipócrita, de pedir um monte de coisa para Deus e quando dá, sai da presença dele, não valoriza a presença de Deus. Que Deus que você serve? Que Deus, que Jesus, que nem te conhece. Para com isso. Comece a valorizar a presença de Deus nos detalhes. Quando ninguém tá vendo, quando não tem o seu pastor, quando não tem ninguém, para de ser falso, para de fazer o que é errado. Valoriza a sua moral com Deus e não interessa, você pode estar sozinho, pode estar dentro do seu quarto, pode estar dentro do banheiro. Faça o que agrada a Deus. Valorize a presença de Deus na sua vida. Não adianta a gente pregar, não adianta a gente cantar, não adianta a gente ficar por aí falando um monte de coisa, falando de Jesus, falando bonitinho, falando que o amor vence sempre. Falando que é crente, falando que é evangélico, falando que é religioso, mas não anda com Deus. Organiza a sua vida. Esteja com Deus de verdade. E aí sim, Deus vai reconhecer você. Se importe em ser conhecido por Deus. Se importe em estar bem com Deus. O resto das pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, ó, sinceramente, não me interessa se isso é um fator que me afasta de Deus. E se eu tô andando com Deus, eu vou ter uma boa imagem. Se eu tô andando com Deus, as pessoas vão ver a minha boa índole, meu caráter. Se eu estou andando com Deus de verdade, as pessoas vão me elogiar. Se eu estou andando com Deus de verdade, o Senhor me reconcilia até com os meus inimigos. Então eu não preciso me preocupar em ficar agradando a torcida do Corinthians. Eu não preciso ficar me preocupando em agradar as pessoas. Eu não preciso ser uma falsa pessoa, alguém que eu não sou de verdade, ficar fingindo o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, o meu jeito de me vestir para agradar alguém. Porque se eu ando com Jesus de verdade, eu encontrei minha identidade. E até as pessoas que estão ao meu redor vão reconhecer isso. Espero que fique com Deus e até mais.